Um bom dia, vamos continuar hoje, pela graça de Deus, estudando a nossa lição de número 9 e hoje nós vamos estudar o tópico número 3, o poder por trás do Evangelho. Quem Jesus usou para pregar o Evangelho e apelar para a humanidade caída nos tempos do Antigo Testamento. Nós, de acordo com os versos aqui de 1 Pedro e também de Isaías, nós vemos que Deus usou sempre o Espírito, né, para vivificar pelo Espírito, no Espírito. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomei-te pela mão e te guardei, e dei por pacto ao povo e para a luz das nações, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. Temos o verso também, eu estou lendo o verso capítulo 42 de Isaías, verso 6, e agora 61, verso 1. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Então, nós vemos aqui que Deus, ele usou agentes humanos. Mas antes disso, aqui nós vemos no texto falando que no tempo de Noé, Cristo falou à humanidade mediante um agente humano e pregou àqueles que viviam na escravidão do pecado. Mas antes disso, o Espírito já estava no mundo. Desde o início da obra redentora, vinha agindo no coração dos seres humanos. Então, nós temos aqui a resposta da pergunta que Jesus usou para pregar o Evangelho e apelar para a humanidade no Antigo Testamento, era o Espírito de Deus que estava fazendo a obra nos corações, e também ele usou agentes humanos, também para levar a mensagem à humanidade, aqueles que viviam na escravidão do pecado. Agora nós temos a pergunta B. Após sua ascensão, quem Cristo enviou para dar poder aos apóstolos a fim de que a obra do Evangelho prosseguisse? Nós temos aqui o verso mencionando quando após a ressurreição de Cristo, quando ele estava próximo a partir, ele disse que enviaria o Consolador para que estivesse com os seus discípulos. Aí nós temos aqui o verso de João 14, verso 12, e também João 20, o verso 20 e 21. Disse-lhes então Jesus segunda vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. E aqui no texto da notinha, o texto que está debaixo da pergunta B, diz assim: enquanto Cristo esteve na terra, os discípulos não desejaram outro ajudador. Somente depois que fossem privados da presença de Jesus é que sentiriam a necessidade do Espírito, e então ele viria. Pelo Espírito, o Salvador seria acessível a todos. Nesse sentido, ele estaria mais próximo deles do que se não tivesse subido ao alto. Então, depois da ressurreição, Jesus subiu ao céu e enviou o Espírito Santo para que estivesse com os discípulos, e assim esse Espírito estaria com eles, com todos eles, né? Onde eles estivessem, não seria uma pessoa ali, somente uma pessoa presente ali, mas ele estaria em todas as partes, onde cada um deles estivessem, porque eles foram enviados, né, a pregar a mensagem, pregar o Evangelho, e onde eles estivessem, o Espírito Santo estaria com eles, ajudando cada um nas suas necessidades, confortando os corações de cada um. Que promessa de Deus se cumprirá novamente no tempo do fim, de um modo ainda mais abundante do que na época dos apóstolos. Acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos anciãos terão sonhos, vossos mancebos terão visões. Também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu Espírito.
E mostrarei prodígios no céu, na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. A grande obra do Evangelho não deve se encerrar com uma menor manifestação do poder de Deus do que a que marcou o seu início. Então, a manifestação do Espírito Santo para concluir a obra aqui nessa terra, para concluir a pregação do Evangelho antes do grande e terrível dia do Senhor, será uma manifestação maior do que no tempo dos apóstolos. Será com mais poder, com mais manifestação do poder do Espírito Santo. E que Deus nos abençoe e nos ajude para que nós também possamos nos preparar, orar e pedir ao Senhor que nos conceda esse poder a cada um de nós. Que Deus nos abençoe também nesse dia, em nome de Jesus. Amém.